Em 2002, um grupo de cientistas da Rice University fez um experimento científico onde alguns alunos foram procurar emprego num shopping no Texas. Esses alunos tinham que procurar emprego nessas lojas usando um boné. Em algumas ocasiões, esse boné estava escrito Texano com orgulho. E em outros momentos, o boné dizia gay com orgulho. O aluno nunca sabia qual boné estava usando. Esse foi um recurso que os cientistas utilizaram para analisar algo que talvez você já tenha concluído. Que quando esses alunos procuravam um emprego com um boné escrito gay com orgulho, os gerentes das lojas prestavam menos atenção nessas pessoas, conversavam menos com elas e demonstravam menos interesse. Tudo isso porque a orientação sexual desses candidatos era diferente da deles mesmos. Então vejam só que coisa interessante, pessoal. Existem inúmeros estudos científicos que mostram que nós gostamos de valorizar o nosso próprio grupo. É o favoritismo intragrupo, chamado pelos cientistas, principalmente da área de psicologia. E nós gostamos de favorecer, dar mais oportunidade para as pessoas dos nossos próprios grupos, porque existe uma questão evolucionária aqui que nos ajudou antigamente, mas hoje elas podem inclusive nos prejudicar. Uma das coisas interessantes é que quando a gente favorece só o nosso grupo, a gente ganha recursos econômicos, recursos financeiros. Uma outra questão importante é que quando a gente discrimina pessoas de outros grupos, não faz com que essas pessoas façam parte da nossa vida, a gente também está se protegendo contra exploradores, pessoas que podem agir de forma violenta, que era muito comum, há milhões de anos atrás, quando a gente vivia, na selva em condições muito diferentes de hoje em dia. Então, grupos diferentes podiam ser uma ameaça para o nosso próprio grupo. A gente naturalmente ajuda mais as pessoas que têm uma herança genética, uma relação genética com a gente, são nossos parentes. Então os grupos antigamente eram pequenininhos, então as pessoas acabavam sendo parentes umas das outras, então isso também faz com que a gente continue ajudando e tendo preferência de ajudar simplesmente as pessoas que são de um grupo parecido com o nosso. Discriminar pessoas de outros grupos, não receber essas pessoas também antigamente era uma forma de diminuir doenças, de doenças se espalharem para o nosso grupo. E uma questão importante aqui, pessoal, é que discriminar os outros, pelo que parece, é algo automático no ser humano, e por isso que a gente tem que tomar um grande cuidado. O nosso cérebro não é muito eficiente na administração da energia. O nosso cérebro está a cada momento tentando economizar energia. Para os nossos ancestrais isso era de extremo valor, porque gastar energia de forma desnecessária poderia fazer com que essa pessoa morresse logo, porque gastei energia desnecessária e daqui a pouco eu estou sendo atacado por um predador. Se eu tenho energia, eu saio correndo, consigo me salvar. Se eu não tenho energia, eu fatalmente vou vir a morrer. E pensar gasta bastante energia. Se esforçar para ver, puxa, será que essa decisão que eu estou tomando é boa mesmo ou não? Será que eu devo ou não discriminar esse grupo aqui? Economiza energia. É por isso que são criados os estereótipos. Os estereótipos são criados pelo nosso cérebro justamente para a gente economizar energia, e quando eu vejo uma pessoa de um grupo diferente do meu, eu crio o estereótipo e acho que aquelas pessoas são todas parecidas. Então esse é um atalho mental, ou uma heurística que a gente usa para tomar decisões. Esse pessoal, eles são tudo parecidos, têm um comportamento todo igual. Pessoal, não existe um grupo nesse mundo onde as pessoas sejam todas iguais. Os grupos são muito mais diversos que a gente possa imaginar. Independente de orientação sexual, de raça, de nacionalidade, as pessoas são muito diferentes. Mas o nosso cérebro, para tomar uma decisão, acaba
agrupando essas pessoas, né, fazendo com que elas sejam todas parecidas na nossa cabeça, e assim a gente toma uma decisão que protege o nosso próprio grupo. Uma outra questão que os cientistas descobriram é que quando a gente discrimina os outros, a gente acaba tendo um sentimento gostoso. Aumenta a nossa autoestima, discriminar outros grupos. A gente começa a entender que o nosso grupo realmente vale mais do que o outro, é mais importante, e que aquele grupo que está sendo discriminado merece o que recebe. Isso é muito perigoso, pessoal. Muito, muito, muito perigoso mesmo. Então, uma ferramenta que os cientistas descobriram que faz com que a gente diminua a nossa discriminação é a gente passar a se sentir bem antes de fazer uma avaliação sobre pessoas de outro grupo. Os cientistas fizeram algumas pessoas que tinham, né, racismo bastante evidente, avaliarem alguns candidatos, currículos de candidatos que iam buscar um emprego, e esses candidatos eram de outras raças, né, de outras origens ou de outra orientação sexual. E, obviamente, essas pessoas que tinham discriminação avaliavam de forma desfavorável essas pessoas, a não ser que antes de avaliar o currículo dessas pessoas, os cientistas fizeram algum exercício que fez aquela pessoa se sentir bem, fez essa pessoa ter um sentimento gostoso, legal, um sentimento que trouxe autoestima para ela. E logo depois de sentir, né, de ter autoestima, o meu preconceito vai embora. Então, olhem só quanta coisa legal, pessoal, que a gente não sabe e que a gente poderia aplicar no nosso dia a dia para evitar esse tipo de decisão. Muitas vezes a gente escuta uma piadinha, né, sobre pessoas que têm uma orientação sexual diferente da nossa, ou uma raça diferente da nossa, e a gente acaba rindo, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não concorda com aquilo. Por quê? Mais uma vez, é a questão de grupo. Nós temos medo da rejeição. O ser humano, para a gente lá, nossos ancestrais, era muito complicado, muito danoso ser expulso de um grupo primitivo. Porque ser expulso de um grupo no meio da selva, sozinho, o que ia acontecer comigo? Então, por mais que a nossa vida seja completamente diferente dos nossos ancestrais, a gente ainda tem essa necessidade de pertencimento, a gente tem medo de ser rejeitado, então a gente não emite a nossa opinião, mesmo quando emitir a opinião vai fazer a gente se sentir bem, a gente prefere se conformar com aquilo que o grupo já faz. Mas as mudanças no mundo não acontecem desse jeito, e não é porque sempre foi assim que a gente deve continuar fazendo. Essa é a famosa falácia naturalista que os cientistas chamam. Ah, se é assim, então é assim que deve ser. Mas o ser humano tem uma capacidade enorme de fazer mudanças. Era assim, até um tempo atrás, que os negros eram escravos e que eles não podiam votar e que eles não tinham direitos. A sociedade fez uma mudança, né? E hoje as coisas estão melhores. São perfeitas? Não são. Mas a gente está aqui para tentar melhorar, sempre. Até um tempo atrás, as mulheres também não podiam votar, as mulheres não tinham, né, direitos no mercado corporativo, por exemplo, tinha pouquíssimas. Hoje melhorou? Melhorou. Está ideal? Não está. Mas a gente está aqui para fazer as mudanças que são necessárias na sociedade. A gente precisa ter a consciência de que não é porque sempre foi assim que é assim que deve ficar. Nós somos os agentes de mudança e a gente pode sim fazer mudanças que são significativas e importantíssimas dentro da nossa sociedade. Tem muitas pessoas que discriminam pessoas de orientação sexual diferente, usando muitas vezes alguns argumentos religiosos, né? Ah, mas não vai procriar, né? Não vai crescer e multiplicar. Mas o cientista Doug Vanderland descobriu algo fenomenal sobre famílias que têm pessoas homossexuais que fazem parte dessa família. As irmãs de homossexuais têm mais filhos do que irmãs de heterossexuais. Parece que existe um componente genético aqui que influencia isso. Então,
Esse papo de que não vai ter procriação não cabe mais aqui, pessoal. Olha lá, a gente precisa fazer uma mudança importante na sociedade, pessoal. Discriminação está levando a gente para um caminho bastante perigoso, né, de polarização, de indiferença, e a gente reclama muitas vezes que o mundo nunca foi tão polarizado. Mas a polarização acontece justamente porque o ser humano tem uma tendência de se cercar de pessoas que são parecidas com elas, de não ouvir outros grupos, né, de ter o favoritismo intragrupo. Quando eu me cerco só de pessoas que pensam igual a mim, o que acontece é que eu cada vez mais vou indo para o polo da minha opinião. Cada vez mais eu fico em direção ao extremo. Eu sozinho não consigo pensar em todas as razões pelas quais eu discrimino alguém, ou que eu gosto de certo político, mas no momento que eu me cerco só de pessoas que pensam comigo, faço parte do grupo de WhatsApp e etc., não tenho diversidade nos ambientes onde eu frequento, essas pessoas elas vêm com outras opiniões que eu não pensei ainda. Então eu fico ainda mais convencido de que minha opinião está certa. E aí é que eu viro um radical, aí é que eu fico lá no extremo, no polo da minha opinião. Eu tenho certeza absoluta que você não quer isso para você, né? E você certamente conhece pessoas que têm posicionamentos super radicais sobre qualquer assunto, e a gente muitas vezes avalia essas pessoas como desagradáveis, né? Então acho que você também não quer ser assim. E se você não quer ser assim, então uma ferramenta para a gente combater é a gente se expor a opiniões diferentes, seguir pessoas lá no Instagram, seja onde for, que tem posições diferentes das nossas. Se a gente é empresário, a gente contratar essas pessoas, se a gente é líder, a gente contratar pessoas de orientação sexual diferente da nossa, do gênero diferente do nosso, com opiniões, com ligações políticas diferentes das nossas. Por quê? Porque a gente cria um ambiente diverso e assim a gente passa a conhecer melhor as pessoas, assim a gente passa a colaborar mais com elas. Então, existem estudos científicos aí que mostram que dentro de uma empresa, por exemplo, quando existe diversidade, essa empresa tem uma lucratividade maior, lança produtos que são mais inovadores, tem mais satisfação do cliente e diversidade de orientação, de gênero, de idade, de raça, traz coisas importantíssimas para a sociedade. No começo não é fácil, os grupos não se dão bem, às vezes as opiniões têm conflitos, mas no longo prazo isso traz um benefício muito bacana, principalmente quando esse grupo luta por um objetivo em comum. Quando todo mundo tem a mesma meta, tem o mesmo objetivo, isso é bastante claro. Aí a colaboração começa a aumentar e os conflitos começam a diminuir. Então, que tal a gente começar a fazer a mudança que a gente precisa nessa sociedade? Que tal a gente começar a dar mais oportunidade para as pessoas? Que tal a gente seguir pessoas que pensam diferente da gente, ao invés da gente cancelar aquelas que pensam diferente da gente? Então, nós estamos aqui para sermos agentes de mudança, e mudanças são extremamente necessárias nesse mundo, para a gente ter um mundo mais tolerante, onde tem menos violência, onde as pessoas respeitam umas às outras e celebram essa diversidade e essas diferenças. Eu desejo o melhor sempre, meu mais estimado respeito à comunidade LGBTQIA+, e eu estou aqui também para fazer parte, para fazer a mudança que a sociedade precisa. E eu espero que você também possa se juntar a esse esforço. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você possa compartilhar com mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E um grande abraço para todos. Até o próximo.